Oi, crianças, tudo bom? Vamos continuar aprendendo sobre os evangelhos? Muito bem. Vamos primeiro ler versículos de memorização de hoje, tá bom? Aqui está dizendo assim, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 e 21. Diz assim: certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Muito bem, vamos começar a aprender a respeito do livro de Lucas. No livro de Lucas, nós aprendemos semana passada uma lição importante. Antes disso, vamos recordar 4 evangelhos que falam sobre Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Já aprendemos 3 lições em Mateus, 3 em Marcos e aprendemos uma muito importante em Lucas semana passada. Vamos relembrar que lição foi essa que o Evangelho de Lucas nos ensinou? O Evangelho de Lucas falou sobre o nascimento de Jesus. Como é que foi que aconteceu o nascimento de Jesus? Lucas nos contou que um anjo falou com Maria que ela ia ficar grávida de Jesus. E o anjo disse mais, disse que a prima dela, Isabel, também já estava grávida. Maria foi correndo visitar Isabel, elas ficaram felizes juntas, porque Deus as tinha escolhido para Maria ser mamãe de Jesus e Isabel de João. E aí Maria fez um cântico lindo de agradecimento, de louvor a Deus por ter escolhido ela. Hoje nós vamos ver o segundo evangelho, a segunda parte do Evangelho de Lucas e vamos ver o que Lucas nos ensina. Não tem nada aqui? Ah, mas é porque nós vamos aprender que Deus ensinou uma lição importante para os discípulos pertinho de quando ele estava indo já para a cruz a respeito do reino dele, do reino de Deus. E vamos ver. E Jesus, ele tinha um jeito muito especial de ensinar as pessoas. Ele contava histórias. Sabe como chamavam aquelas histórias que Jesus contava? Parábolas. E Jesus, para ensinar sobre o reino de Deus para os discípulos, ele ensinou 2 parábolas. E por que ele ensinou essas parábolas para aqueles homens? Sabe o que acontece? Eles estavam andando com Jesus, os discípulos, e eles começaram a ficar um pouco tristes, porque eles eram 12, e aí chegaram mais alguns e começaram a aumentar, virou 120, mas de repente um traiu Jesus, outros começaram a ir embora, e eles falaram: será que o reino de Deus é só esse pouquinho? E eles começaram a ficar tristes. E aí Jesus ensinou uma lição importante com 2 parábolas. A primeira parábola chama a parábola do grão de mostarda. E eu vou ensinar para vocês o que Jesus ensinou sobre o reino de Deus com essa parábola. Jesus disse assim: o reino de Deus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda, crianças, ele é bem pequenininho. E o grão de mostarda, ele tão pequenininho assim, Jesus disse que quando ele plantado, ele vai crescer e ele vai virar uma árvore gigante, uma árvore tão grande, que muitos passarinhos vão em cima dela. E ele falou que o reino de Deus é comparado a isso, a uma sementinha pequenininha que quando plantada, cresce e dá uma árvore enorme que abriga muitos passarinhos. Outra coisa que ele ensinou, que o reino de Deus também é como um fermento que você coloca na massa do pão. Então, você coloca aquele fermento na massa do pão e aí, com um pouquinho só de fermento na massa do pão, aquela massa cresce e aí dá pães bem grandes. Com um pouquinho só de fermento, dá muitos pães, então ele cresce muito. E o que será que Jesus também quis ensinar para eles a respeito disso?
E para nós hoje, e tanto para eles, ele ensinou que o reino de Deus é assim. Nós podemos ser bem pouquinhos cristãos e a gente aqui nesse mundo grande, cheio de maldades, quando a gente lança uma sementinha pequenininha, que é a semente do evangelho, ela é muito poderosa. Mesmo que nós somos pequenos e poucos, se nós falarmos para alguém sobre o evangelho, então a gente fala para uma pessoa, essa pessoa fala para mais 2 pessoas, pode ser seu amiguinho, e aí ele fala para o papai e para a mamãe dele. Aí depois eles podem, essa mamãe e papai pode falar para as outras pessoas da família, e aí cada uma dessas pessoas fala para mais um, e esse outro fala para mais outro, e esse outro fala para mais outro, e assim Jesus ensinou que o evangelho dele vai sendo espalhado pelo mundo e muitas pessoas podem vir a conhecer a Jesus por causa de uma pequena sementinha que foi plantada por essa pessoa que falou para essas, que falou para essas, que falou para essas, e assim muita gente começa a ouvir a palavra de Deus e assim o reino de Deus vai crescendo. Foi isso que Jesus quis ensinar com aquelas palavras às crianças. Então, o que nós podemos fazer para fazer parte do reino de Deus e da vontade de Deus para que o reino cresça? Nós temos que fazer como aquela pessoa que plantou a sementinha da mostarda e fez essa árvore ficar bem grandona, e como aquela pessoa que colocou o fermento na massa do pão para que esse pão crescesse. Nós temos que falar a mensagem do evangelho. Mesmo que você seja só uma criança cristã que conhece Jesus aí na sua família, fale para todo mundo. Ou seja, só uma criança dentro da sua classe, na sua sala de aula, fale para os seus amiguinhos. Vamos espalhar o evangelho para todo mundo. E durante essa semana, nos nossos devocionais, nós vamos aprender como nós podemos espalhar o evangelho, mesmo sendo só uma pessoa, tá bom? Um beijo para vocês e até domingo, com a parte 3 do Evangelho de Lucas. Tchau!